Nossa saudação aos ouvintes da rádio, como também aos internautas do blog, o Repórter que Chega Primeiro. E a nossa reportagem hoje tem o prazer de entrevistar a doutora Maria Carolina Amorim. Ela que é doutora em Direito Processual Penal e também mestre em Direito Penal, está presidente da Comissão Nacional de Estudos de Direito Penal do Conselho Federal da OAB em Brasília. E ela já foi conselheira estadual por 2 mandatos e hoje é presidenta da Coordenação Nacional de Fiscalização e Advocacia. Doutora, é um prazer recebê-la em nossa programação. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Luiz Correia. Bom dia, ouvintes da rádio da região Agreste, da Mata Norte. Bom dia, internautas do blog, o Repórter que Chega Primeiro. Pois bem, hoje vamos tratar sobre esse caso que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro usa o voto do ministro Luiz Fux para pedir a redução da pena. Então, doutora, especificamente, quanto aos embargos e defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, podemos dizer que quais são os principais pontos que a defesa considera favoráveis para que possa reduzir a pena ao ex-presidente? Vamos lá, Luiz Correia. A defesa do ex-presidente, ela entrou com embargos declaratórios, que são embargos para sanar algum tipo de contradição, omissão ou obscuridade. O que é que a defesa apostou nesses embargos, certo? Ela ataca a dosimetria da pena, ou seja, ela diz que houve uma ausência de individualização dessa pena, que essa pena violou o princípio da proporcionalidade e também alega que as circunstâncias negativas consideradas, elas não foram devidamente fundamentadas no acordo. Além disso, os embargos alegam também que houve cerceamento de defesa, porque o material que foi colocado para análise da defesa, né, todo o arcabouço probatório que foi juntado, né, pela acusação e foi juntado no processo, teria muitos elementos, seria um material muito extenso e não houve tempo hábil para análise de todo esse material. E, doutora Carol Amorim, para deixar bem claro para os nossos ouvintes internautas, esse pedido de redução de pena, ele busca apenas anular a condenação ou ele busca rever o tempo e o tipo de pena aplicada? O pedido que diz que ataca especificamente a dosimetria da pena, ou seja, diz que não houve a individualização da pena, que ela viola o princípio da proporcionalidade, né, que essas circunstâncias negativas não estariam fundamentadas. Esse pedido, especificamente, ele tenta a redução da pena combinada, né, ao ex-presidente, enfim, e aos demais. Esse pedido ele requer a redução da pena. Mas o pedido de cerceamento de defesa, né, caso seja reconhecido que houve um cerceamento de defesa, porque o material posto à análise, né, dos advogados era muito extenso e não havia tempo hábil, esse pedido, ele, se for acatado, ele vai resultar, sim, numa anulação desse julgamento e reabertura dos prazos para os advogados analisarem aquele material e fazerem a defesa a tempo. Doutora Carol Amorim, o argumento de desistência voluntária, esse termo desistência voluntária, está previsto no artigo do Código Penal e tem amparo nas provas apresentadas até o momento. E ainda em cima dessa pergunta eu faço outra. Usando esse termo, a desistência voluntária, a defesa está reconhecendo que houve uma tentativa de golpe e depois dessa tentativa houve uma desistência? Luiz, que bom que você tocou nesse ponto, que é um ponto até muito importante. O que se diz, que a gente vê nas discussões desse processo, né, é que até então, até o momento desses embargos, a defesa do ex-presidente Bolsonaro, ele alegava que Bolsonaro não teria participado, não teria conhecimento, não teria, né, assim, qualquer ingerência sobre essa tentativa de golpe que foi verificada, né? E se viu também um arcabouço probatório que diziam exatamente o contrário. Né? Era a minuta do golpe, eram reuniões nas quais se discutia o golpe, né? Tudo gravado, tudo documentado. Mensagens de celular, dos celulares apreendidos. Então, assim, o que se via era o contrário. E agora a defesa mudou a estratégia. Né? Ela diz que teria havido, sim, no plano da cogitação, né, do ex-presidente, né, e de seus colegas ali, um planejamento do golpe, mas que Bolsonaro teria abandonado esse planejamento do golpe.
E aí o artigo 15 do Código Penal, ele diz o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, né, a execução do plano, né, do crime, do plano criminoso, ou impede que o resultado se produza, só responderia pelos atos já praticados. Ou seja, quando a defesa diz isso, a defesa quer tirar Bolsonaro daquele 8 de janeiro, no qual houve ali manifestações armadas, né, no qual houve quebra-quebra, violência. Então é como se ele colocasse, não, Bolsonaro chegou a cogitar, né, desse plano, mas ele desistiu a tempo. Desistiu antes do plano se iniciar. E aí, nesse caso, ele não responderia mais, caso seja, né, acatada essa tese, o que eu duvido muito, né, mas caso seja acatada essa tese pelo Supremo Tribunal Federal, ele não responderia mais pela tentativa de golpe. Esse argumento aí da defesa, ela está baseado no artigo do Código 15 Penal. do Código Penal, que é que trata da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz. Doutora Carol Amorim, existe precedentes no Supremo Tribunal Federal, STF, em processos anteriores que, por exemplo, existe um caso de um voto divergente que foi utilizado com êxito para a base na revisão de pena? Sim, existe. O próprio caso do mensalão, a rediscussão da pena ficou reverberando por um tempo, né? Se entrou com embargos infringentes, né, disso, e depois disso o Supremo chegou a consolidar uma jurisprudência acerca da aceitação ou não dos embargos infringentes, né? Por isso aqui que a defesa não entrou com os infringentes, porque agora o Supremo não admite mais, ele já consolidou que precisaria ter pelo menos 2 votos na turma que comungasse no mesmo sentido, né, divergência dos demais, para que se pudesse entrar com embargos infringentes, e aí eles optaram, então, o que era cabível nesse momento, que eram os embargos declaratórios, que são outro tipo de embargos. E em relação a se o pedido ele for aceito, se ele sendo aceito, quais serão aí os possíveis benefícios jurídicos que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode receber com esse pedido aceito? Se for aceito no sentido de entender que não houve fundamentação, né, das circunstâncias negativas consideradas para subir a pena, né, ou que não houve uma individualização correta dessa pena, o Supremo Tribunal Federal ele pode trazer essa fundamentação. Então ele pode trazer essa fundamentação e, analisando detidamente essa fundamentação, ele pode até reduzir a pena. Isso é possível ocorrer. E em relação ao tópico de cerceamento de defesa, que também é trazido, né, pela defesa de Jair Bolsonaro, se eles acatarem, se o Supremo acatar, o que eu também acho que é difícil de ocorrer, né, mas se ele acatar, ele pode até chegar a anular a pena do ex-presidente e passar a dar uma nova decisão, né, depois de possibilitar o exercício da defesa. Há a possibilidade que isso possa acontecer, né? Possível é. Eu acho muito difícil, Luiz. Até pelo que esse processo já foi amadurecido, pelas discussões, pelas provas, né, por tudo que já ocorreu durante esse ano, eu acho difícil que a turma venha fazer uma mudança de posicionamento neste tipo. Porque, inclusive, essa questão do cerceamento de defesa já foi analisado nas alegações finais, já foi analisado por esses mesmos ministros em outras ocasiões. Entendi. E juristas... Para deixar bem claro, né? Advogados acreditam que esse voto de Fux, ele pode até não ter um efeito prático, mas ele pode realmente abrir um novo precedente jurídico? Isso é possível, sim. Quando você diz não teve efeito prático, de fato, não houve, porque ele foi voto vencido, né? Foi apenas um voto, a decisão foi não unânime. Mas, com base nesse voto, é que a defesa, ela se pega nisso, né, para defender seus argumentos. Então, é como se você olhasse, olha, não foi todo mundo que rejeitou as nossas teses. Então, há esse precedente e depois, até no futuro, tentar rever, vai se usar, com certeza, esse voto de Fux para fundamentar um eventual futuro pedido de revisão. Vai ser usado? Acredito que sim. Né? Se isso vai ter lá na frente um efeito, né, prático, eu já não sei também. Doutora Carol Amorim, como os advogados avaliam o clima atual hoje no Supremo Tribunal Federal para a aceitação de revisões de penas de réus ligados ao ex-presidente? E ainda faço outra pergunta. E o pedido foi apresentado em caráter urgente ou esse pedido faz parte de uma reavaliação da programação de estratégia jurídica? Vou começar do final. Esses embargos, ele foi um pedido de reanálise, sem dúvida,
né? E foi usado como estratégia jurídica dos advogados, Luiz. Não é que seja um pedido, esses embargos não foram entrados como pedido urgente, né? Era um recurso possível. Na realidade, era o único recurso ainda possível e cabível nesse momento. Então, estrategicamente, a defesa não ia abrir mão, né, dessa possibilidade. Quando você está numa batalha judicial, você pode usar todas as armas que lhe são cabíveis, né? Que a lei lhe permite. Então, dificilmente alguém que teve uma sentença desfavorável, mas ainda tem recurso cabível, vai abrir mão desses recursos. Então, a estratégia jurídica lançada pela defesa foi correta, né? E era a estratégia cabível, né? E eu diria até que os argumentos deles foram argumentos que ele trouxe de forma fundamentada, né? Independentemente do mérito desse argumento. Mas ele foi trazido de forma correta, eles foram trazidos no tempo correto de ser trazido, né? Essa questão de ter havido omissão. Eu não acredito que vai haver nenhuma mudança nesse ponto. Por quê? Sim. Porque os embargos declaratórios, eles se limitam a analisar uma omissão, uma contradição e uma obscuridade. E ainda que a defesa diga, não houve a devida fundamentação neste argumento. Ainda que a defesa diga isso e de fato, lá no acórdão não tenha a fundamentação para aquele acréscimo de pena especificamente, e ficou bem claro o entendimento da turma, que era condenar e que era anuir com essa pena. Então, ainda que a turma se debruce e diga, não, então nós vamos trazer a fundamentação. Por que nós entendemos que as circunstâncias aqui eram negativas para fixar uma pena mais alta do que o mínimo legal? Né? Então, eles vão trazer essa fundamentação. O que pode acontecer? Eles trazerem a fundamentação, robustecerem seu voto, mas não vai haver, no meu entender, eu acredito que não, pela própria maturidade da discussão que já foi travada, não vai haver uma modificação da pena. Né? Então esse é um ponto. O outro ponto, quando você me pergunta, Luiz, se existe já uma consolidação desse entendimento, né? Uma dificuldade do Supremo em rever essas penas, na realidade isso já está, essa dificuldade eu acredito que ela existe, né? Mas não existe simplesmente por má vontade dos ministros. Entendi. Existe porque houve, ao longo desses meses, uma consolidação desses entendimentos. Né? Não só o ministro relator sim, porque ele se debruçou e ficou à frente, né, por ter se debruçado, ser o relator da matéria, mas os demais receberam cópia dos autos, os demais também participaram, Luiz, isso é importante dizer. Esses ministros, eles participaram da história recente no qual se deu essa tentativa de golpe. Então, a partir de que eles participaram, eles viram o Supremo sendo depredado, eles viram aquela tentativa inicial do 7 de setembro, ainda no governo Jair Bolsonaro, né? Então, que foi divulgado em alguns veículos de imprensa, né? O que houve ali. Então, eles puderam, quase que, eu não diria em tempo real, porque isso foi tudo depois que Bolsonaro já saiu do governo, né? Mas eles puderam se debruçar sobre uma história muito recente, da qual eles assistiram, eles fizeram audiência a essa história. Inclusive, né? Talvez eles já estavam se preparando e esperando que poderia acontecer esses ataques a eles. Eu digo, no 8 de janeiro, por exemplo, ele já, talvez, no 7 de setembro, ele já esperava um sinal de que algo poderia acontecer. E assim, alguns veículos de imprensa, a gente não tem certeza disso, né, se houve, mas divulgaram que no 7 de setembro o Supremo estava esperando, o setor de inteligência do Supremo estava analisando alguns grupos que vinham de forma mais radical, né? Então, quando isso ocorreu, e ocorreu também de ataques especificamente a ministros do Supremo, ataques verbais, ataques pelas redes sociais, havia um acompanhamento, uma preocupação com isso. Eu estou aqui de espectadora. Também né? Acompanha o que passa na imprensa. Acompanha o que passa na imprensa. Né? Não estou colocada dentro desse cenário como o Supremo estava colocado. Então, é por isso que eu acredito que é difícil que esses ministros venham a alterar a pena, porque foi uma pena pensada, discutida, analisada, né, com base em provas que foram postas ali e foram submetidas, né, no meu entender, a todo o regramento processual penal. Sabemos que os juristas, vocês falam de acordo com a lei e o que tem acompanhado também no processo. Olha, tem tempo hábil para julgar esses embargos esse ano? Tem. Ainda tem. Doutora Carol Amorim, foi um prazer ouvi-la aqui na programação da rádio, como também os internautas do nosso blog, o Repórter que Chega Primeiro. Os microfones ficam aqui abertos para as suas considerações finais. Obrigado por sempre nos receber, estar sempre atenta. Parabéns pela desenvoltura na entrevista, responder tão bem a nossas perguntas. Fique à vontade.
Luiz Correia, só tenho a agradecer. Dizer que as portas aqui do nosso escritório estão sempre abertas para você, né, para outros colegas da imprensa também, e sempre é bom discutir processo penal, até para levar para o cidadão, né, para o cidadão que não conhece aí a lei, que vê na imprensa, né, as discussões e às vezes fica alheio sem entender. Então, o que a gente puder ajudar para elucidar, para discutir, para enriquecer o debate, estamos aqui à sua disposição. Eu queria, nesses minutos finais, agradecer a audiência, né, os ouvintes da rádio, agradecer aos internautas e agradecer a você que, como sempre, chega primeiro na notícia. Começamos no programa e na reportagem do blog O Repórter que Chega Primeiro com a doutora Carol Amorim, ela que é doutora em Direito Processual Penal, também mestre em Direito e hoje está presidente da Comissão Nacional dos Estudos de Direito Penal do Conselho Federal da OAB em Brasília. A reportagem é de Luiz Correia.